Fala moçada, beleza? JC Mendonça na área para apresentar no Mais é Só um Jogo. Eu e Merlin, que vai aparecer aqui já já, aqui embaixo. A gente vai falar sobre o Last Dance, que é o documentário que a ESPN produziu. Eu já vou colocar o Merlin aqui. É um documentário do Netflix, da ESPN, que o Netflix colocou. Não é pra colocar agora. Opa! Oi, oi. Grande Merlin, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, querido? Boa noite. Muito boa noite. Já está falando do Last Dance, a gente vai falar sobre o Last Dance, né, que é uma série da ESPN e que a Netflix está apresentando atualmente. E foi o grande assunto de esporte nessas últimas semanas. Mas é o Merlin que vai falar a grande maioria das coisas, porque ele tá a caráter, ele tá like Mike hoje. Hoje estamos Be Like Mike. Gatorade patrocina nós. Eu ia Grande colocar o Luan. rei do mate para patrocinar a gente, mas o Gatorade é mais multinacional. Não é? Você sabe a história da Gatorade? Cara, pior que eu sei. Mas aí eu Então não vamos não falar, vou né? ser sucinto. Eu não vou ser sucinto. Eu só preciso achar um arquivo. Eu só preciso achar um arquivo que eu fechei, que era a minha anotaçãozinha sobre, né, a nossa pautinha. Achei, já abri, tá tudo bem aqui. Deixa eu só ajeitar. Galera que quiser, tipo, quem souber aí onde comprar um suporte de celular bom, né, porque como a gente não está podendo fazer live presencial, né, hashtag fica em casa, na casa do JC tem, né, JC? Na sua casa aí tem. Nos estúdios, Porra, vantagem de casar com uma maquiadora. exatamente, nos estúdios, mas é só um jogo de produção audiovisual. Tá, vamos ficar assim então. A gente estava pensando muito, né, em fazer essa live sobre o The Last Dance. A gente sabe que todo mundo já falou. Todo mundo já falou, todo mundo já comentou, todo mundo já fez thread no Twitter, podcast, galera do Café Belgrado, um abraço para eles, o Nepocop e o Guilherme já fizeram 10 episódios, tá? Inclusive, se você quiser estar aprofundado, é um episódio de podcast por episódio da série. A galera do Bola Presa também, nossos amigos, o Denis e o Danilo fizeram uma edição especial de 1h30, quase 1h50, falando só sobre isso. Então, a gente estava pensando, o que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar que não foi falado ainda, né? O que a gente pode comentar que não foi comentado ainda. Grande André, obrigado pela presença aí. Telzinho também, Tel Monclar também, obrigado pela presença. A gente vai tentar pegar, não tem como a gente não falar das coisas que todo mundo já falou, mas a gente está tentando fazer, vai tentar botar a nossa opinião e tentar botar, destacar, pegar pontos que ainda não foram tão bem explorados por outras mídias que falam de basquete, né? JC tá com os episódios fresquinhos na cabeça, né? Acabou de ver hoje. Acabou de ver Acabei de agora. ver hoje, literalmente. E eu vi na hora que estreou, eu lembro que eu fiquei extremamente nervoso, muito ansioso quando estreou, que eu vi na Netflix os 2 primeiros episódios às 4 da manhã. Eu fiquei acordado até as 4 da manhã para assistir. Você lembra disso que eu te falei? E, enfim. Cara, uma coisa a gente tem que partir do pressuposto que o Last Dance ele não é um documentário sobre o Bulls. A gente tem que partir para permear a nossa conversa. O The Last Dance não é um documentário sobre o Bulls. Léo Velasco, um grande abraço. O Last Dance é um documentário do Jordan. Por quê? Se fosse um documentário do Bulls, eu fiquei meio enfumaçado, eu não sei. Se fosse um documentário embaçado, literalmente. um documentário do Bulls, ele já teria saído há muitos anos atrás. É fato. Esse título foi em 98 o último título, tem 22 anos. Um documentário demora 22 anos para sair, a não ser que ele seja impedido por uma pessoa. E essa pessoa é Michael Jeffrey Jordan. E foi ele que barrerou. Para quem não sabe ainda, ele só liberou a
as imagens que estavam sendo filmadas pela NBA Entertainment, né, que era da Dan Silver, que é o atual comissário da NBA, ele só liberou essas imagens quando o LeBron ganhou o título em cima do Warriors. E foi isso notícia. O Cleveland, pô. O Cleveland ganhou do Golden State. Porque os Irving Nets vão ficar chateados com você. Mas, né, a narrativa dos vencedores. Então, enfim, quando o Cleveland ganhou o título do Warriors, né, naquela virada sensacional, e foi divulgado que ia sair um documentário sobre esse ano, nessa temporada. E na parada de comemoração do título, o Jordan falou: tá autorizado, vamos fazer. Isso já denota uma coisa que é nosso melhor jogador de todos os tempos, na opinião da imensa maioria dos fãs de basquete, né? Não tem a camisa dele à toa. Alguns que estão assistindo, quem vai assistir, você também, enfim, tantos outros não tem a camisa dele à toa. Mas isso denota uma coisa: o ego de Michael Jordan só não é maior do que sua habilidade. Não existe. Ele tem um ego e é justificável. Se você acha que o Cristiano Ronaldo é egocêntrico, se você acha que o Romário é egocêntrico, se você acha que o LeBron James é egocêntrico, Kobe Bryant, não. Michael Jordan é muito maior do que todos eles juntos. Enfim. E desde 2016 esse documentário está sendo editado pela ESPN, junto com a Netflix, etc, etc, etc. A gente separou aqui, eu separei junto com o João, alguns pontos que a gente poderia falar sobre esse documentário. Né? O primeiro ponto foi esse que eu já destaquei, que é um documentário sobre o Michael Jordan e a relação dele com a equipe, com a mídia, com a cultura nos anos 90 e relacionada a esse último tricampeonato e a última temporada dele pelo Chicago Bulls, né? É uma referência direta a um termo, né? É uma expressão americana que diz que a última dança realmente é o último momento de brilhar. E foi realmente o título da temporada 97-98. Agora, nesses 10 episódios da temporada, né, da única temporada, né, do documentário, a gente pode destacar muitas coisas que foram boas, né? Eu acho que o documentário fez um trabalho excelente em mostrar para gerações novas, né, para a galera que começou a gostar de basquete há pouco tempo, mostrar documentalmente quem foi Michael Jordan. Mostra a parte boa e a parte ruim, mas não tanto da parte ruim. Só vai entender a parte ruim quem talvez tenha vivido aquela época. E aí a gente vai destacar pessoas relacionadas a isso, alguns personagens relacionados a isso, e vamos tentar debater isso aí. Então, Monclar mandou aqui: a maioria dos atletas superstars são egocêntricos. O ponto é o que eles fazem a partir disso, exatamente. Você precisa ter um ego para você ser bom, principalmente atleta. Né? Antes de mais nada, você precisa se achar bom para você ser bom em alguma coisa. Você tem que confiar em você, né? Exatamente. Né? O problema é que às vezes sobe um pouco demais. Agora eu virei um jornalista que fala com caneta. Ainda mais na caneta de 4 cores que eu queria destacar. Importantíssimo. Parece caneta de professor, mas é muito legal para fazer anotação. Vamos destacar primeiramente os pontos bons, né? Que a gente tem coisas boas, muito boas, inclusive, falar daquele documentário. Uma das coisas é realmente a resiliência. Para mim, acho que é o ponto principal. É a resiliência do Michael Jordan. Porque o que aquele maluco apanhou na quadra, fora da quadra, na vida pessoal, na vida profissional, no caso, foi acusado de várias coisas. Tem gente que acusa ele até hoje que aquelas 2 temporadas que ele jogou beisebol foi porque ele estava tomando uma suspensão velada da NBA. E olha que eu sou muito conspiracionista, né? Mas eu não acredito que tenha sido isso. Eu realmente acredito que nessa questão ele realmente quis dar um tempo, ele não estava na cabeça, ele quis dar um break. E como era um cara competitivo, ele queria continuar praticando esporte, enfim. Eu acredito na versão de que ele queria jogar beisebol porque era um desejo do pai dele. Agora, algumas outras coisas que são pintadas no documentário, eu não acredito muito. Eu não duvido de várias coisas que foram ditas ali.
e duvido de tantas outras. Ainda ficando o meu celular está realmente, quando alguém manda uma mensagem, o celular vibra e ele treme. Daniel Brito, grande abraço, meu querido. Fica à vontade aí de mandar qualquer tipo de pergunta, comentário e sugestão. Quando a gente vê algumas séries, principalmente séries de playoffs da carreira do Michael Jordan, a gente vê por que ele é tão importante. Ele falava que ia fazer e fazia. Numa época que não tinha mídia social, numa época que a imprensa estava começando a saber e a entender como cobrir esporte. Foi do meio dos anos 80 para cá, jornalismo específico esportivo. Antigamente, jornalismo esportivo era cobre ali todos os esportes. Mas, na verdade, a partir do meio da década de 80 para cá, o jornalismo esportivo começou a ter uma certa importância e especialização, acredito eu. Só que, sem mais delongas, a gente vai falar das coisas boas. Eu falei da resiliência do Michael Jordan, que é um ponto principal. Eu acredito muito que se o Jordan não tivesse destronado o Detroit Pistons no final da década de 80, a gente nunca estaria falando de Michael Jordan. Michael Jordan seria pra gente como se fosse dado aqui das proporções hoje, sei lá, um Tracy McGrady, um Vince Carter, um cara que é muito bom, a gente sabe que foi muito bom, foi muito importante, mas sabe, pode até ter sido Hall da Fama, Tracy McGrady no caso, mas não tem importância dele. Se não fosse Phil Jackson, se não fosse Scott Pippen, se não fosse Jerry Reinsdorf e Jerry Krause, se não fosse ele, o que você até estava falando comigo em off, o Jerry Krause, ele foi pichado como ele virou aquele, ele é retratado. Exatamente, ele é retratado inclusive no Space Jam, como o cara que chama os monstros ele é o Jerry Reinsdorf, porque eles são parecidos até fisicamente, baixinho, gordinho, fala muito, blá 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 blá. Só que, cara, ele tem N defeitos, Jerry Krause tem N defeitos. Eu gosto de fazer uma comparação meio esdrúxula, mas vamos ver se você entende, se você não concorda com o JC. O Jerry Reinsdorf é o Eurico Miranda. Jerry Krause. Eu sabia que eu ia fazer essa comparação. Eu acho que tem um certo fundamento em algumas questões, mas eu acho que... É exagerado, caricato. Não, é a questão caricata, mas eu acho que o Jerry, ele era um cara que, apesar de ter um ego gigante, ele era um cara que ele considerava um trabalhador da organização. Ele era um empregado. Sim. O caso do Eurico Miranda, não, ele já se colocava acima, inclusive, do Calçada, na época que ele era só vice. Se o Jerry Reinsdorf fosse o GM, ele seria mais fácil a comparação. Sim. Mas tem muito disso. Vai falando. Se não fosse o Krause para descobrir o Pippen, se não fosse o Krause para descobrir o Kukoc nos confins da Europa, se não fosse o Krause para achar o Ron Harper, se não fosse o Krause para ter a ideia de contratar o Dennis Rodman, que estava criado no San Antonio Spurs, se não fosse a ideia do Krause de bancar o Phil Jackson, porque o Phil Jackson não foi aceito de primeira no Bulls, o Jerry Krause esperou ele, mandou o técnico embora para contratar ele. Não, ele era assistente. O Jackson era assistente do Doug Collins, pode ser? Não lembro agora. Mas ele entrou como assistente do técnico anterior, que eu não me lembro o nome, só que o técnico anterior mandou ele embora. Aí eles ele insistiu e mandou embora, exato. O Doug Collins entrou como assistente do Doug Collins, depois o Doug Collins meteu o pé. Inclusive, o Doug Collins dava uma declaração que é meio tipo assim, ele quis sair por cima, mas ele não gostou de ter sido mandado embora do Chicago Bulls. Porque o Doug Collins era contra o triângulo. Mas uma coisa que quem bancou foi o Jerry Krause. Exatamente. Antes da saída do Jordan não tinha essa galera toda no Bulls. Exatamente. Aí a gente pode botar na conta do Jerry Krause. B.J. Armstrong, Horace Grant, no draft. Pode botar aí o John Paxson. Pode botar o Cartwright. O Cartwright que veio na troca com o Oakley. Veio do New York, exatamente. Muito bem falado. O Cartwright veio do Nova York, que ele era reserva do Patrick Ewing. E ele entrou no lugar do Charles Oakley, que era amigaço
do Jordan. O Charles Oakley era amigaço, muito amigo. Mas Tipo aí... um Big Brother, um irmão mais velho. Era o que protegia na porrada e tal. O Krause mandou o Charles Oakley embora. O Jordan ficou muito puto, mas trouxe o Horace Grant no draft e trouxe o Bill Cartwright, que fez às vezes de Big Brother, que era o cara que apartava as confusões. Né? Quando partiu para cima do Jordan, o Cartwright protegia. A Luiz está falando aqui que o Jordan fez o jogo desses caras subir. Com certeza. É outro ponto sensacional. Se não fosse o Jordan, o Pippen não seria o Pippen. O Kukoc não seria. Eu vou dar alguns exemplos. O Rodman já era o Rodman, independentemente de qualquer Michael Jordan. Mas, para dar alguns exemplos aqui do seu comentário, Luiz, eu posso te falar o Pippen, o Kukoc, eu posso te falar o próprio B.J. Armstrong, eu posso te falar o Ron Harper, que era bom no Clippers, era bom nos outros times que tinha jogado, mas não era não era. Como aquele que o pessoal fala que não tinha instinto assassino. Que foi importantíssimo, era o cara. Ninguém falava do Harper no temporada. Mas o Harper era o cara que marcava o melhor jogador do perímetro do time adversário, não era o Jordan. Era o Harper ou o Pippen, um dos dois. Né? Geralmente o Jordan, é só você procurar aí no YouTube, o Jordan marcava os armadores. Quem marcava os shooting guards era o Ron Harper. Mesma coisa com o Kobe Bryant e o Ron Artest, ou o Kobe Bryant, enfim. E o Derek Fisher. E quem marcava o ala era o Pippen, enfim, o ala pivô, às vezes até o shooting guard também. O Pippen era mais versátil nessa questão. E ele realmente, o pessoal fala, o Pippen virou um excelente defensor porque ele defendia o Jordan em todos os treinos. O Pippen defendia o Jordan em todos os treinos e por isso ele aprendeu a cobrir. O Jordan que ele já teve na vida foi o Pippen nos treinos. E um elevou o jogo do outro. Tá? Mas se não fosse aí a gente entra naquela questão de falar bem, mas fala mal. Steve Kerr, se não fosse o bullying de Michael Jordan, Steve Kerr não matava aquelas bolas de 3 no playoff. Se não fosse o bullying e a pressão do Jordan, o Kukoc não acertaria muitas bolas importantes ao longo da carreira. Não seria um dos primeiros stretch force que a gente viu na liga. O pessoal que acompanha a NBA mais hardcore hoje em dia fala daquela posição de point forward, né? Que é aquele ala que joga como armador. O Last Dance mostrou para muita gente que o Pippen, até a NBA, ele era armador. O Pippen jogava na posição 1. O Pippen era point guard. Só que o Pippen era um point guard do tamanho do Magic Johnson. Um 2,5. 2,5, 2,6, que era o tamanho dele. E o Pippen entrou na liga como um armador número 1, só que ele virou ala. E outra coisa que o pessoal não fala também. Mas tem isso falando das coisas que vale a pena ressaltar do ponto de vista do aspecto do jogo. O Golden State Warriors joga o small ball. O Bulls jogava small ball com o Rodman de pivô. Às vezes jogava até o Kukoc de pivô. Às vezes até o Kukoc de pivô. Quando o Rodman estava ou suspenso, falta técnica. Era, Jordan, Pippen, Rodman e Kukoc. 5. Aí alternava o pivô, o Kukoc e o Rodman jogavam no garrafão alternadamente. Quando o Luke Longley estava machucado, quando tinha problema de falta. E, inclusive, quando o Bush mais jogou small ball, foi no título de 96, quando teve 72 vitórias. Depois o Luke Longley realmente melhorou técnica e fisicamente e foi importantíssimo nas campanhas. Boa noite, Henrique. Obrigado pela presença, meu irmão. Fica com a gente aí. Isso é uma coisa que a gente pode estar ressaltando. Michael Jordan, resiliência, saber apanhar da imprensa, saber apanhar de jogadores, né? Saber voltar, bateu, aí venceu o Boston, bateu, venceu o Pistons. Aí quando venceu o Pistons, que, na minha opinião, foi o maior adversário da carreira do Michael Jordan, não foi o Utah Jazz, não foi Boston, não foi Lakers, não foi... Estou falando ao longo da carreira. Em uma série, talvez tenha sido ou aquele New York Knicks, 93, 92, se não me engano, ou o próprio Phoenix, né, que foi até o jogo 6. Eu acho que o Pistons é bem colocado, o Nemesis dele. Foi o maior Nemesis, né? A gente foi o adversário maior, vamos dizer assim, né?
O Messi do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, fazer uma alusão pessoal do futebol. Dito isso, o Jordan ele tinha uma maneira totalmente peculiar de motivação, de se automotivar. Tudo para ele era pessoal. Quando as pessoas falam, eu respiro tal coisa que eu amo, que eu faço, não. O Michael Jordan ele levou isso a outro patamar. O Michael Jordan realmente ele era tipo assim, all but business. Para ele era tudo pessoal e tudo era basquete. Ele queria ser o melhor. Ele sempre quis ser o melhor. E isso é uma faca de dois gumes. Porque você, ao mesmo tempo que te motiva a ser o melhor, ao mesmo tempo que te motiva a treinar duro, a se esforçar, nem sempre você consegue lidar com as pessoas à sua volta. E aí é que entram as polêmicas. Do mesmo jeito que o Jordan sabia motivar, ele sabia acabar com carreiras. Né? O Scott Burrell, que era um jogador excelente na universitário, entrou no Bulls, sofreu uma porrada de bullying do Jordan, Pippen menos até, mas do Jordan de uma maneira geral. E ele, quando o Jordan saiu em 98, ele não segurou o rojão. E ele era bom, tipo, talentoso. Mas não segurou o rojão, depois que saiu o Pippen e tal, saiu o Jordan, saiu o Rodman, saiu o Phil Jackson. O Aloysio falou que ele decidiu ser a alma do esporte. Isso é pesado, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Eu acho que essa visão do Aloysio, ela é muito interessante. E tem até uma coisa que eu estava até conversando com o Merlin antes da gravação, que a NBA teve muita sorte. Sim. Ela teve muita sorte de ter um cara com a cabeça do Jordan naquele momento. Porque você tinha a NBA com uma década de 80 super bem sucedida, com o Magic Johnson e o Larry Bird como estrelas máximas. Eles no final da década eles estavam decaindo e o Jordan estava decolando. Tem uma passagem que é muito interessante, que inclusive o Last Dance fala, que é uma passagem clássica, que é do Dream Team. O famoso treino em Monte Carlo. Que o Chuck Daly falou, cara, é o seguinte, 5 contra 5, 4 quartos de 12, não é nada de 2 de 20, nada disso. Cada um monta teu time aí. Johnson, monta teu time, Jordan, monta teu time e vocês vão jogar. E o Jordan destruiu com o jogo. E aí tem até uma frase que o Magic Johnson fala que o Bird ficou de fora com dor nas costas e o Bird olhava pro Johnson do tipo, Johnson, acabou aí pra tu, cara. Aí o Johnson, aí depois do jogo, tudo mais, não sei o que, beleza, o jogo foi duro, eles falam que foi o melhor jogo que teve nas Olimpíadas. E aí o Johnson fala no jantar depois do treino, eu acho que tem um xerife novo na cidade, que era justamente o Jordan. E aí ele pegou a década de 90 como... E o David Stern fez muito bem essa... colocar a NBA, a liga nos ombros do Jordan, tipo, você vai ser o cara que vai catapultar a popularidade dessa liga. O Henrique Dan Brito falou uma coisa interessante aqui do que você tinha acabado de falar, mas deixa eu só ligar o microfone aqui só um pouquinho. Deixa eu puxar então os comentários aí. Primeiro falar que o Henrique falou que virou um fã do Jordan depois de pessoa. Cara, veja, eu sei que você não viu ainda, mas eu sei que você tem na Netflix. Veja The Last Dance, esse comentário que a gente está falando, que é muito interessante, muito interessante. Então, cara, o Daniel Brito, meu amigo, meu amigo há muitos anos, e, cara, a pessoa do amigo espanhol é 3 anos. É o maior fã de Jordan que eu conheço. Meu amigo, é o cara que mais toca, que é o maior fã de Jordan que você vai ter. Daniel Brito. Daniel Brito, ele já teve tênis que eu mais quis ter na minha vida, que não existe mais, não lança mais. Então, na verdade, até lança, mas ele está falando aqui. É aquele Air Jordan do Pippen, sabe? Que na lateral. Sim. Ele tênis que foi lançado, era o tênis do
Tá dando uma picotada no teu áudio, Merlin. Cara, acho que Vê se é a conexão ou se é o fone. Calma aí. eu acredito que seja coisa muito séria. Diga aí, tá melhor. Você melhorou. Eu fui tentar ligar o ventilador aqui, ficou uma bosta, eu tirei, coloquei a janela de volta. Vou aumentar aqui. Vê se melhorou, galera. Melhorou? Acho Você que tá me agora ouvindo? melhorou. Tá. Eu tô te Desculpa. ouvindo bem. Beleza. Se você tá me ouvindo bem, eu acho que a live tá boa. Cara, com certeza era meu ventilador. Desculpa, galera. Eu liguei o ventilador para baixo, mas não adiantou. Tá frio. Ficar sabendo de... Não, mas é porque eu fico com a janela fechada para não ter barulho. Agora abrir a janela, vai ter barulho, beleza. Tá. Não, só voltando aqui, reiterando com o Daniel. O Daniel é o maior fã de Jordan que eu já conheço. Ele tem aquele mais legal que eu já vi na minha vida. Que é o tênis do Draft Keeper. Do lado, já tem estende. Esse meu fone é um JBL. Você respeita o meu fone de ouvido, Daniel. É um JBL novo, rapaz. Tem 2 semanas desse fone que eu estou usando. Já fiz 3. Essa é a quarta live que eu estou fazendo com ele. Ninguém nunca reclamou do meu áudio. Aí então passou aqui atrás. Eu moro com... Ele foi jogar o lixo fora. Cara, mas só voltando aqui, a gente estava falando sobre isso no início. Eu não acredito realmente nessa punição, né, nessa punição fake, né, que uma galera, uma parte da imprensa sensacionalista falou, de que o Adam Sandler, olha, não é o Adam Sandler, é o David Stern. O David Stern suspendeu o Jordan por 18 meses, né, por 2 anos e tal, 2 anos. Eu não acredito nisso. Porém, eu não acredito em algumas outras histórias também que foram retratadas como reais do documentário. A gente vai falar isso agora. Vamos fazer os destaques aqui de alguns personagens? Sim. Já está em tempo? Eu estou cronometrando. Cara, primeiramente, não dá para você falar de tudo do time. Não dá para você falar de Michael Jordan sem falar. Não dá. Para mim, o Scott Pippen foi o primeiro que foi forte da história. Foi um dos melhores alas que eu estou considerado para mim Agora teu áudio voltou. Peraí, tempo. Teu áudio tá meio zoado. Agora voltou ao normal. Vem agora. Eu tô falando normal. Agora tá melhor. Eu tô com fone aqui normal. Será que tá balançando? Já sei o que é. É o cooler do computador. O cooler do notebook. Talvez possa ser isso. Entendi. Não é o fone, cara. O fone é bom. Se quiser me dar um fone, eu agradeço. Cara, não tem como a gente falar de Michael Jordan sem falar de Scott Pippen. Para mim, o Scott Pippen é o LeBron James antes do LeBron James. Né? Se a gente for fazer comparações, está na nossa seleção, que a gente fez uma das primeiras lives, está na nossa seleção de todos os tempos. Não está como titular, mas está como reserva imediato do próprio LeBron. Só que, pelo que a gente viu, pelo que a gente pôde investigar depois do documentário, que o Pippen não gostou muito, não. Porque o Pippen, nas redes sociais dele... Grande Duda Duarte, um abraço, meu querido. O Pippen, no primeiro episódio, antes do primeiro episódio, ele postou lá. Hoje, estreia de The Last Dance, tá? Não sei o que, documentário do Bulls. Pô, até o Pippen foi enganado, gente. O documentário não é sobre o Bulls, não. O documentário vai ser o calhou, né, de pro documentário você jogar no mesmo time que ele. Isso é quase tão importante quanto. Quase. Ela vai estar falando sobre o Pippen antes. Né? Em comparação com o Jordan era playboy. Não é isso pra você? Eu acho que tem a ver com a questão da origem, criação, a estrutura familiar. Porque o Jordan, ele era uma família de, se não me engano, 2 irmãos. Ele e mais 2 irmãos. E o pai dele trabalhava na GE, na General Electric, e a mãe era bancária. Então tinha uma estrutura financeira legal, assim, nada. A grande luta do Jordan
no seu início de vida esportiva, quando jovem, era na questão do racismo. Carolina do Norte é um dos estados que mais que mais teve segregação racial na década de 60, 70, 80. Tem uma questão polêmica sobre isso, numa situação política, que o Jordan preferiu não se manifestar por ser mais voltado para mais capitalista, digamos, voltado para a grana mesmo. 2 irmãos, obrigado, Dan. 2 irmãos e 2 irmãs, eram 5 filhos. Só que o Pippen, o pai dele morreu com ele jovem e ele era uma família de 12 irmãos. Era ele e mais 11. E isso foi uma coisa que, para mim, impressionou muito. Tanto que tem a ver com a questão do salário, que até apareceu num dos episódios, porque o Pippen, ele queria, cara, eu quero montar a estrutura para minha família, para os meus 11 irmãos e para minha mãe. E o Jordan, ele tinha uma estrutura, então ele não era playboy, playboy é um tema, às vezes tem uma mas ele tinha uma condição melhor. Ele tinha uma condição melhor. A gente está procurando no chat falando playboy. Mas, o que aconteceu? O Pippen, desde quando ele postou nas redes sociais que ia ter a estreia do The Last Dance, ele não postou mais nada. Não postou mais nada. Tem gente falando que ele está muito puto, está muito bolado. Por quê? Porque foram 3 coisas que foram extremamente exaltadas para pichar o Pippen, entre aspas, né? A questão de que o Jordan falou que ele estava sendo egoísta, quando antes da temporada de 97 ele não quis operar no pé, isso foi batido muitas vezes, falando nos comentários, né? A questão, no fato da questão que ele estava querendo ele usou isso de verdade também para negociar um contrato melhor, né? Tentar negociar um contrato melhor, e no final das contas ele cedeu, e o fato de ter cedido não foi exaltado. Enfim, pichou o cara quando o cara começou a fazer o motim, e quando o cara voltou, não fez mais que obrigação? Ok, mas ele esperava mais. A questão, e principalmente a questão daquele arremesso que ele não quis dar, quando no pequeno espaço de documentário, acho que no episódio 6, se eu não me engano, 5 ou 6, eles falam sobre 6 ou 7, na verdade, quando falam do Jordan no beisebol, que fala na temporada 93, 94, 94, 95. Foi um espaço curto, eu entendo, mas a coisa mais exaltada naquele período não foi que o Pippen foi terceiro ou quarto, não foi que o Pippen foi MVP do All-Star Game, não foi que o Pippen foi o melhor jogador do Bulls. Até fala, mas o que foi mais exaltado é que o Pippen se negou a arremessar a última bola, porque o Phil Jackson desenhou a jogada para o Kukoc acertou o arremesso, o Pippen obrigou com o elenco, depois pediu desculpas e tal. O Pippen ficou muito puto de ter exaltado isso. E o Pippen, se eu não me engano, eu posso estar errado. Eu não consegui estar errado, mas se eu estou errado, alguém tem a informação me corrige. Mas o Pippen tem menos tempo de tela do que o Rodman no documentário. Isso é um absurdo. Então, tem uma questão. O Pippen foi num jogo contra o New York que o Phil Jackson definiu que a bola era para o Kukoc, porque era um lance que o Kukoc fazia com frequência, e o Pippen se negou a entrar em quadra. Não foi nem do tipo, então não vou dar arremesso. Não, eu não vou entrar em quadra. Isso é uma atitude, foi uma queimação danada em alguns episódios do Pippen, mas no último episódio eles tentam dar uma soprada. É o que o Luiz está falando aqui, que é a questão dele ter jogado com a costas machucadas e tal, não sei o quê. Mas parece que você não teve a impressão de que ele fez aquilo para ajudar o Jordan, não pelo time? Não sei, ficou uma narrativa meio dúbia, na minha opinião. Mas eu acho que não a narrativa do 10º episódio do Utah. Não, eu acho que o Jordan, ele meio que ele deve ter tomado um feedback da postura que o Pippen deve ter ficado irritado porque esses episódios
eles não foram gravados com muita antecedência. Esses últimos foram gravados a toque de caixa. Não, mas não Tanto... tinha sido lançado. Hã? Não tinha sido lançado o documentário. Não, mas não tinha. Porque isso aí foi lançado Eles gravaram. Eu sei que teve até uma história que teve gente que não pôde fazer entrevista por causa de Covid. O Stockton. Eles pegaram um curtíssimo tempo do Stockton por causa dessa questão do Covid. E parece que eles já têm uma reunião com o Stockton. Parece. Hã? Parece que eles vão ter mais um encontro, né, para pegar mais, coletar mais entrevistas do Stockton. Parece que não é certeza, a situação que ia ter uma entrevista do Stockton. Uhum. E aí E aí eles tentam meio que no final colocar assim, não, pô, o Pippen foi heróico no final do jogo 6 da final porque tá com muita dor nas costas. Aí ele foi com os eletrodos pro banco para melhorar, para poder jogar, para pelo menos ser a isca. Então eles tentaram dar uma assoprada sobre a questão do que o Dan Brito falou da forma como focaram o Pippen só no episódio 2 e como ele é meio que relegado. Eu acho que o Pippen para mim é o maior custo-benefício da história da NBA. Nenhum jogador que jogou tanto valeu tão pouco no sentido financeiro. Ele seria atualmente, eu me arrisco a dizer, top 3 dos small forwards atuais, porque ele tinha um papel muito importante nos dois Bulls, nos 2 tricampeonatos, como o assoprador, digamos assim, no sentido de, enquanto o Jordan causava confusão para dar o estímulo, porque ele era um cara que se motivava pelo instinto competitivo dele. Isso aí ele fala até no início do documentário, com o relacionamento que ele tinha com o irmão mais velho, que ele queria aparecer mais para o pai. E aí nos jogos de basquete e tudo mais, ele disputava a vera com o irmão. A inspiração dele sempre foi essa questão do pessoal, como você falou, Merlin. E o Pippen era um cara que, assim, porra, o cara que sofria bullying no treino, o Pippen chegava, não, cara, calma, relaxa. Ele é assim mesmo, mas o importante é a gente ganhar e etc. E então, isso foi muito mostrado no documentário. Mas ele foi um cara que foi muito desvalorizado, sim. E quando foi jogado pro Portland Trail Blazers e pro Houston Rockets, ele foi muito defenestrado pela... E eu acho que é por isso que ele não tem tanto destaque no Bulls, Dan. O Pippen foi o ex do Jordan. Tipo isso. Cara, só para finalizar essa questão do Pippen e já puxar o gancho, por que o Alexandre até levantou ali pra mim, por que o Bulls não tentou o 7º, né? Sabe por que o Bulls não tentou o 7º? A galera que está assistindo aqui. Por um motivo. Foi porque o Pippen queria sair? 2, mas não é o principal. Phil Jackson estava de saída. Eu só falo no final do último episódio, spoiler. Spoiler alert, se você quiser, volta para o Phil Jackson falou, né, e é dito pelo Jerry Reinsdorf, o presidente do time, que eles desistiram da ideia de mandar o Phil Jackson embora quando ele ganhou o último título, quando ele ganhou o 6º. Também o Phil Jackson não aceitou fazer mais um contrato de um ano. Na biografia do Jackson, né, no 11 Anéis, né, uma das biografias dele, cara, ele diz que ele realmente precisava descansar. Ele já estava começando a ter problema nas costas. Tá? Eu acho que aconteceu aí graves problemas do Phil Jackson. Já estava começando a ter problema de dor nas costas. Ele saiu direito por causa disso. E
Dizem que, aí é meio que da minha interpretação, e quando você fala no início de uma temporada que o cara não vai ficar, e você passa a temporada inteira dizendo para a empresa que o cara não vai ficar, e quando você quer, os caras querem você de volta, era o que eu falei do Ed lá no começo da live, né? Não é só atleta, né? Eu não precisava mais provar nada para ninguém, né? Gente? Tem dois anos, já tem assim, eu tinha mais do que os ídolos. Cara, teu fone tá balançando. Teu fone tá balançando, por isso que o áudio não tá ficando tão legal. Eu me empolgo aí, eu fico. Vou causar com lá perto. Tá melhor aqui? Não, não melhorou muito não, mas vai. Vou deixar ele solto, então. Aí melhorou. Meu fone da Uruguaiana, que não era Uruguaiana. Aí, R$ 5. Foi R$3,99 ali na 28. Enfim, aquele bus não ia voltar porque o Phil Jackson não ia voltar. O Jordan não jogaria com outro cara que não fosse o Phil Jackson. O Pippen não seria convencido pelo dinheiro no mundo que fosse. Naquela época, não era costume que a gente viu a partir dos anos 2000, que era de superar o teto salarial. E o Jordan, se voltasse, não ia diminuir o salário dele de 36 milhões de reais. Naquela época, o teto salarial era abaixo de 90. Então, você faz as contas. 90 menos 36. É quanto você tem. Uma continha básica. O Pippen ganhou 110, 111 milhões de dólares na carreira. Ele ganhou de 110 milhões, 111, 80 milhões no Portland Trail Blazers. Jogando 3 anos lá. Entendeu? O Pippen, o Jordan não ia diminuir o salário. Na verdade, motivos. Para mim, em ordem de importância. O Jackson não ia voltar. Motivo 1 principal. O Jordan não ia diminuir o salário para pagar a galera que queria. E o Pippen não ia voltar. Os três voltam. Se esses três voltam, o Phil Jackson, o Jordan e o Pippen, o Rodman ficava. E o Rodman adorava jogar. Ele era respeitado, ele se sentia. E ele tinha uma liberdade que ele não teria em nenhum outro time. E o resto era só renovar. Mas quando fica, que estava com salário, com contrato de ano, o Luke Long, Ron Harper, etc. Por isso que saiu todo mundo. Mas, enfim, para mim, esses são os motivos pelos quais o Bulls não tentou o sétimo. Tá? Dá uma acelerada aqui, então a gente não consegue ver tudo que a gente falou. Eu mencionei aqui o Rodman. Rodman tem uma coisa muito engraçada fazendo com o Rodman. Sabe o Rodman foi convencido a dar entrevista para o diretor, né? O diretor foi na casa do Rodman, uma das casas, levou um milhão de páginas para o Rodman dar entrevista, com as perguntas. Mas só um parênteses aqui, mas Daniel, quando o Jordan veio falar com ele para o Wizards, é porque ele já era o Jordan. Certas coisas já tinham passado. Entendeu? O pessoal reclama que o LeBron assina contrato de 1 ano, 2 anos, contratos curtos, né? Para não se. Pra sempre se apresentar da alta no teto salarial. O Jordan fazia isso na década de 90. A NBA era totalmente diferente do que é agora, né? A NBA atualmente ela é dos atletas. Antigamente, na década de 80, década de 90, ela era dos donos. Sim, Os donos eram que mandavam e pronto. Agora falando aqui do Rodman, o diretor levou 11 páginas para ele poder ver, né? Mas o produto Rodman falou: eu preciso de um sanduíche de atum e um chá de camomila. E eu só vou falar 10 minutos. Aí o cara mandou comprar lá, né? Sei lá, arrumaram o sanduíche de atum e um chá de camomila. Aí o Rodman não acreditou que eles fossem capazes de conseguir os números que ele pediu, excêntricos, né, na hora. Os caras conseguiram, ele foi falou por 3 horas. Então, tudo que foi gravado, né, do Rodman no The Last Dance foi em uma entrevista só, de 3 horas. Isso entre as viagens dele para a Coreia do Norte, não é mesmo? Agora, o Rodman, cara,
na minha opinião, o Rodman rouba a cena do documentário. Porque todo mundo já conhece o Rodman, todo mundo sabe como é que ele é. Mas ninguém nunca soube tanto, tão bem. O pessoal sabe que sai em jornal, Globo, Lance, no diário. Mas ninguém nunca viu tão bem o Rodman quanto viu no The Last Dance, né? Eles conseguem quase que mostrar a faceta do Rodman fora grande reboteiro. Como assim quase? Eu falo quase no sentido de que eles conseguem mostrar muito que sempre achou que o cara era extremamente talentoso, estudioso do esporte, dedicado na parte física, técnica e tática, e dinheiro pra caralho, e maluco, porra louca, e extremamente com um sentido de liberdade absurdo. Exatamente. Se o Rodman tivesse dado 100% na carreira toda, ele seria muito maior. Muito maior. Muito maior. Também chorei, Daniel. Também chorei no The Last Dance. Eu tenho uma história. Essa minha camisa aqui é do Jordan, né? Os três. Minha primeira camisa do Bulls foi a do Rodman, que eu ganhei do meu pai. Só que aí eu troquei ela com um amigo que jogava basquete comigo no colégio, que era da equipe de colégio comigo. Aí ele tinha do Jordan, eu dei a do Rodman para ele ganhar essa do Jordan. Tenho essa camisa há 21 anos. Eu tenho essa camisa do meu só. O Rodman, ele é um personagem que é muito icônico nesse documentário. E ele fala da questão de como ele não era assim, ele não era o Rodman maluco no Detroit Pistons. Ele era um cara muito mais estudioso, muito mais atleta mesmo. Ele tinha probleminha já. Não era... mas ele fala muito, ele fala no documentário da influência da Madonna. Né? Não no sentido de ser espalhafatoso, mas no sentido assim, cara, se liberta. Porque ele era um cara disciplinado. Dentro do estilo do Detroit, ele era um cara disciplinado. Ele era um cara que atendia o check dele em todas as situações. E todo mundo sabia do enorme potencial defensivo. O Rodman, se você colocar na história da NBA, ele fatalmente está entre os 5 maiores defensores da liga. Era o Rodman que marcava o Magic Johnson nas finais. Exatamente. Só para gente... Mas aí é porque é o seguinte, aí tem uma questão de posicionamento. Ele não era power forward naquele Detroit. Ele era small forward. Então isso ajudava, até porque o Johnson era um 6'9" como armador, então você não tinha como o Isaiah Thomas marcar o Johnson, que ele ia colocar o Isaiah Thomas no bolso. Então era o Rodman que marcava. Mas o Rodman, ele era um dos top 5 defensores da história da liga. E a extravagância que ele começou a ter na época dos Spurs com a Madonna, o único técnico que entendeu foi o Phil Jackson. E deu a liberdade porque ele sabia que era uma troca. Ele sabia que se o Rodman faltasse no treino, mas é porque no jogo ele ia dar 120%, ele ia dar 110%. Sim. E era o que ele fazia, porque, convenhamos, a função dele como estudioso, na questão... É bem complicado isso, mas defender é muito mais fácil do que atacar. Isso em todos os esportes, praticamente, tirando o futebol americano. É muito mais fácil você destruir do que você construir. Então, o Rodman, ele conseguia dar os 120% porque ele fazia um papel defensivo absurdo. Sim. Ele sabia como todos os jogadores chutavam. Era uma coisa impressionante o nível de estudo dele. Mas o Rodman é um cara que realmente rouba a cena no Last Dance. Com certeza, com certeza. Eu tenho aqui uma outra coisinha para a gente fazer aqui. Deve faltar aqui uns 12 minutos, acredito eu. Por aí, faltam uns 10 a 11. 10 a 11. É retratado no documentário que em 92 é aquele livro, né? O Jordan Root, do Sam Smith, que era o cara que cobria o
o Bulls no final dos anos 80, começo dos anos 90, um livro que é a grande polêmica junto com as apostas, né, do Jordan, é a grande polêmica do documentário, e diz que como é que um cara tinha tanta informação interna, né? Como é que um jornalista tinha tanta informação interna se ele não estava lá dentro, ele não estava no vestiário, ele não estava no ônibus, ele não estava no avião. Precisava de um dedo duro, precisava de um X9, precisava de um dedo de seta. E o Jordan diz, ou deixa entender na série, que o dedo duro é o Horace Grant. Inclusive, a narrativa do documentário faz a gente acreditar que Horace Grant saiu do Bulls por causa disso. Mas não foi. A narrativa, o real motivo é o Horace Grant foi tricampeão, ele queria mais dinheiro, o Jerry Krause não quis dar, ele foi embora para onde era mais dinheiro. Fim. Atleta é assim, principalmente na NBA. O Orlando chegou, o Bulls chegou e falou, ofereço X. O Orlando vai falar, ofereço X mais tanto, ou tantas vezes X. O Horace Grant falou, tchau. Tem nada a ver com o livro. Não tem nada a ver. Nando Saldanha, treinador Guto, grande abraço para vocês aí. Obrigado por estarem colarem na live. Dá para pegar os últimos 10 minutinhos ainda. E aí fica aquela polêmica. Quem foi que enviou? Quem foi que falou com o senso do Jordan Rules? Foi o Jordan? Foi o Grant? Porque o Grant dá uma declaração e diz que ele era muito amigo do Sam Smith. Dava entrevistas para o Sam Smith constantemente. Porém, ele diz que não é ele. O Sam Smith não diz que é o Grant, mas também não diz que não é. O Sam Smith não diz que é o Jordan, mas também não diz que não é. O Sam Smith não diz quem é. Não fala disso, é o Jerry Krause. Será? Que era um cara que era hostil ao Jordan naquela época, até por questões de posicionamento de ambos. Não vou entrar muito no detalhe para não dar tanto spoiler. Inclusive, o Sam Smith deu uma declaração, o Sam Smith está bem velhinho já hoje em dia. No documentário ele já está velhinho, né? Ele dá entrevistas naquela época e entrevistas hoje em dia. Ele não para de... É a dentadura dele, Dambrito. Mas sabe o que é isso, além de ser a dentadura dele? Sarcasmo. O Sam Smith é extremamente sarcástico. Sim. Ele fala, inclusive, ele declarou na imprensa recentemente que muitas das coisas são mentirosas. Eu acredito. Por exemplo, a história da pizza. A história da pizza é extremamente mal contada. Eu quero finalizar com a história da pizza. No documentário fala que um cara... eles entregaram uma pizza no hotel que o Jordan estava hospedado junto com o Bulls. O Jordan se hospedava no quarto. Ao lado dele, era só o quarto onde estava a segurança. Ele não vai dormir junto com o marmanjo no quarto dele. Não precisa. E que chegou uma pizza. Tinham vários caras para entregar a pizza. Eram 5 caras para entregar a pizza, não é isso? E ninguém comeu a pizza. O pessoal fala que o Jordan cuspiu da pizza para ninguém comer, porque estava com muita fome. Ele comeu sozinho a pizza inteira. O Jordan cuspiu na pizza. É sério. O Michael Jordan é infantil extremo em vários momentos. Dá para você perceber isso. Mas ele é retardado e pouco. Eu não acredito nisso. Aí ele teve essa intoxicação alimentar e tal. Eu não sei se foi o Sam Smith, mas tem gente que diz que o problema da febre dele, do mal-estar, foi que o jogo era em Utah, eles estavam hospedados numa montanha um pouco mais acima, algumas centenas de metros acima, né, do nível do mar, e eles ficavam subindo e descendo para treinar. Eles foram para Utah logo depois da final do leste. Geralmente eles ficaram mais dias, eles se prepararam para se aclimatar com a altitude e tal. Mas eles ficaram subindo e descendo diariamente. 2 vezes, 3 vezes às vezes. E o Jordan passou mal por causa disso. Ele diz que é a pizza, o documentário diz que é a pizza. Não, tem várias versões disso. Tinha a situação de... Reza uma lenda que ele foi até a Nevada jogar. Tipo, cara, pode ter de tudo nessa história. Entendeu? Agora ficou muito mal contada essa história da pizza, com certeza. A história da pizza a gente nunca vai saber qual foi a versão. Mas você levantou um ponto extremamente importante. Pode ter sido a altitude, pode ter sido a pizza mesmo. Pode ter sido... Ele deu um rolê.
Que nem ele fez nas finais de 91, 92. Que ele saiu para jogar com a família e amigos no meio de uma série de final. O maluco pegou um coronga. Não era coronga na época, né? Era alguma coisa assim, vírus Brahma, sei lá, vírus Antártica, vírus Heineken, vírus Pra Coíba, ser ruim tem que ser vírus Sintra. vírus polar, alguma coisa assim. Mas, cara, de qualquer forma, uma coisa muito importante desse documentário é que, se você não viu, se você quer ver de novo, né, se deu vontade de rever, eu vou fatalmente rever com a minha namorada, enfim. Ela precisa saber quem foi o Jordan, mas eu vou saber pontuar a ela certas coisas. Bom, isso aí é historinha de documentário. É um documentário real, porém, nisso eu concordo com o Sam Smith, é baseado em fatos reais. Porque ele cria a narrativa. Ele cria a narrativa. Ele não é. Não é tipo assim, um documentário do Discovery, que aí tem o leão e o leão mata a hiena. Aí você vê, o leão mata a hiena, e aí só isso que acontece, você só quer ver isso. Ele não fala que a hiena estava sendo perseguida porque estava cuidando da sua presa, que ela merecia muito mais que o leão. Não, é papum. Só que o The Last Dance, ele cria uma narrativa. E essa narrativa é paralela à realidade. Não é a realidade. A narrativa do The Last Dance é paralela à realidade. E tem um detalhe muito importante. Minha caneta caiu no chão. Que quase ninguém fala. Ai, caí. Cada frame que tem naquele filme, nesse documentário, tem a aprovação do Jordan. Exatamente. Tô caindo. Ele não deixa passar. Ah, não. Vai falar de um caso que ele tem. Não. Isso aí não vai entrar. A última palavra sempre foi do Jordan. Sempre. Os caras chegavam com os diretores, ó, podemos passar isso? Não, isso aí não, tá descartado. Aí fez um trabalho de horas, foi jogado no lixo porque ele não queria que passasse ali. Sim. Então, se ele não tivesse esse poder, desculpa, João, se ele não tivesse esse poder, não demoraria 22 anos para sair. Demoraria 5. Também. Teria saído em 2001, 2003, 2005, talvez, no máximo. No máximo. E as traduções, cara, parece que a Netflix, agora é informação séria, parece que a Netflix contratou um estúdio de Miami para fazer essa tradução. É comum, eu entendo um pouquinho de mercado de dublagem, é comum algumas. Quem contrata dublagem é a empresa, é o estúdio, não é a Netflix que contrata. Quem contratou provavelmente foi a ESPN americana. Ou a NBA Entertainment que contratou. É mais em cima que contrata, não é mais embaixo na hierarquia. Então, por causa do coronavírus, alguns estúdios não estão funcionando. Alguns estúdios de dublagem, estúdios esses que fazem legenda e tradução e dublagem. Geralmente, quando você faz. O cara que legenda trabalha no mesmo lugar que o cara que dubla. E o cara que traduz é geralmente o diretor dos dois. É o diretor de dublagem, é o diretor de tradução e é o diretor de legenda. Geralmente, tá? Dados algumas devidas proporções. Tanto que tem um filme agora da Warner, né, uma animação da Liga da Justiça, que todos os dubladores originais não dublaram. 1 minuto? 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Galera, a gente foi tentar... Vamos finalizar, que na última vez a gente não conseguiu finalizar a live, né? Realmente, veja legendado, mas se você não souber algum termo de basquete, pergunte para alguém que esteja com você ou procure saber melhor. JC, considerações finais. 30 segundos aí. Não, é um documentário fantástico para quem gosta de basquete, para quem viveu aquela época, porque tem uma certa nostalgia, e dá vontade de pesquisar bastante sobre o assunto. Eu terminei de ver hoje, eu já estou com o celular que nem um maluco pesquisando várias coisas, e algumas coisas que eu lembrava de nomes e tudo mais. Foi bem legal. Foi bem bacana. Galera, obrigado por... Desculpa, João. Desculpa. Não, porque é o seguinte, a gente tem um quadro no canal, no Mais É Só Um Jogo, que é o Live, que é uma live de um convidado que viveu uma situação interessante no esporte em loco. Amanhã a gente vai ter uma com o Nelito Fernandes. Nelito, ele
Ele é conhecido como um dos roteiristas do Sensacionalista e ele vai estar contando a viagem dele para o Mundial de Clubes. Eu vou estar entrevistando ele, eu acho que vai ser um evento bem bacana. Ele é flamenguista doente, quem é flamenguista e quem não é flamenguista para rir um pouco, amanhã 8 horas da noite. Galera, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado a todo mundo que interagiu. A interação hoje foi a melhor de todas as